Fala, meus elétrons, tudo positron? No vídeo de hoje a gente vai começar a discutir a ideia de estabilidade nuclear. Já vimos um pouquinho sobre o que é um átomo, o que é um núcleo, e agora a gente vai ver como é que esse núcleo fica estável. Vamos lá? Pessoal, a diferença entre átomos estáveis e instáveis está no seu número inadequado de nêutrons. Ou seja, você tem um desbalanço de energia dentro do núcleo. Você sabe que no núcleo a gente tem prótons e nêutrons. Quando você tem um número de nêutrons que é muito alto, que começa a criar um desbalanceio lá dentro, você está criando uma alta energia dentro desse núcleo. E o núcleo, para buscar o seu estado de menor energia, o que ele faz? Ele emite essa energia em formato de radiação. E essa radiação pode ser tanto partículas ou ondas eletromagnéticas. Tudo bem? Átomos estáveis são aqueles que possuem o quê? Estabilidade, ou seja, baixo nível de energia. Átomos estáveis são aqueles chamados de normais e possuem baixos níveis de energia. Quando você tem um átomo estável, a gente chama esse átomo de nuclídeo. Quando você tem um átomo instável, ou seja, aquele que tem muita energia interna, a gente fala que esse átomo, ele quer fazer o quê? Ele quer liberar essa energia. E como é que ele faz isso? Ele faz emitindo uma radiação. Ou seja, esse processo de emitir radiação, se transformando em um outro elemento, é chamado de decaimento radioativo. E esses átomos instáveis que vão liberar energia em formato de radiação são chamados de radionuclídeos. Então, nuclídeo é um átomo, rádio é porque ele tem propriedades radioativas, ou seja, ele vai emitir radiação. Então, radionuclídeo. Quando você tem átomos que representam o mesmo elemento químico, mas com energias diferentes, ou seja, um átomo estável e um átomo instável, a gente chama esses átomos de radioisótopos. A gente sabe que um isótopo é um átomo que possui o quê? O mesmo número de prótons de outro. Mas quando esse isótopo ele tem uma instabilidade e vai emitir radiação, a gente chama ele de radioisótopo. E como é que eu olho a estabilidade de um átomo, Eric? A gente pode olhar através de uma coisa chamada carta de nuclídeos. O que fala essa carta de nuclídeos? Olha aqui primeiro. Olha para essa primeira carta de um nuclídeo aqui. Olha só. O que acontece? Nessa carta tem algumas informações. Que informações são essas? A gente tem o número de nêutrons na vertical, aqui ó, número de nêutrons, e o número atômico, que é o número de prótons, na horizontal. Se você for perceber, existe uma reta que está ligando o quê? Exatamente o mesmo número de nêutrons com o número de prótons. Mas se por acaso o número de nêutrons começa a subir muito, a gente tem o quê? Uma modificação da estabilidade. E então a gente tem uma linha de estabilidade, que é essa aqui que está em vermelha. E depois nós temos o último átomo estável. Tudo que estiver fora dessa linha, ela é o quê? Um radioisótopo. Todos os elementos que estão fora da linha são radioisótopos. Ou seja, são isótopos que vão liberar radiação. Mas que tipo de radiação cada um libera, Eric? Aí a gente olha para outra carta de nuclídeo, que é essa da direita. Essa carta ela está me mostrando a minha linha base, que é o número de nêutrons igual ao número de prótons, a minha linha de estabilidade, que é essa pretinha,
E em volta, colorido, a gente tem o quê? O tipo de radiação que esse isótopo libera. Então a gente pode olhar aqui, ó, até o número 126, quem tiver mais nêutrons, ou seja, acima da linha de estabilidade, está liberando o quê? Beta negativo. Olha a legenda. Abaixo dessa linha de estabilidade, ela está fazendo o quê? Está liberando beta. Isso, positivo. Se eu começo a subir muito, olha só, você começa a ver o quê? Você começa a ver regiões amareladas. Essas regiões amareladas é porque a gente tem liberação de radiação alfa. Então, galera, se eu quiser saber quem vai liberar qual radiação, basta olhar uma carta de nuclídeo e identificar que tipo de elemento libera qual radiação. Beleza? Então é isso, pessoal. No vídeo de hoje a gente entendeu um pouquinho sobre a estabilidade de um núcleo. Vimos que a estabilidade me dá entre a relação de nêutrons e prótons. E se eu começo a ter muitos nêutrons dentro do núcleo, eu vou ter um núcleo instável. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!